Tá gravando, pessoal. Okay. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 4º Colóquio Internacional Estéticas do Centro, Estéticas das Viagens. Nós temos agora a mesa 13, Viajar é Filosofar. Então, dando sequência aí à programação, nós teremos a princípio, 3 apresentações. As placas de San Telmo, de Priscila Ruvignoni, da Universidade de Brasília, o reverso da filosofia, Hegel e os escritos de viagem, Rosana de Oliveira, da Universidade de São Paulo, Errância, Devaneio e Falência da Ação, uma viagem pela revolução literária, a partir de Jacques Rancière, da Daniela Cunha Blanco, Universidade de São Paulo. Então, temos o tempo aí, temos questões, quem quiser colocar no chat as questões, nós temos o nosso tempo para debate, assim que finalizar as apresentações. Sejam bem-vindas, Priscila, Rosana e Daniela. Obrigada. Vamos conversar sobre essas viagens. Podemos começar, Priscila? Sim, eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Foi, né? Sim. Então, posso começar? Sim. Eu vou ler, tá? E qualquer coisa a gente vai comentando. Eu quero comentar algumas coisas das mesas de hoje, de manhã e de ontem também, enfim, colocar aqui no meu texto. Bom, vou começar aqui. Ao caminhar por Buenos Aires, como pelas cidades americanas remodeladas no século XIX e XX, não é difícil maravilhar-se pelas elegantes grades de ferro, como galhos e plantas artificiais, pelos peitoris das janelas, pelos múltiplos ornamentos, citando todas as culturas, ora monumentais, ora pequeninos, pelas fechaduras, trincos, corrimãos, profusão de ofícios secretos, que implicavam uma dezena de ordens artesanais próprias, com seus segredos, a colonizar a nova cidade num fluxo construtivo de obreiros artistas. Algo que se perdeu na nova ordem atual do trabalho, no qual estar empregado é ocupar algum lugar abstrato ou, quando muito, intermediar algum serviço alheio. Já havia me ocorrido pensar na força criativa sem função que, para mim, emanava dos jovens viajantes, em sua maioria europeus, empenhados de um modo metódico e técnico em escaladas e trilhas em El Chaten, que também é na Argentina, como se a energia criativa precisasse tomar alguma forma, dirigir-se a alguma função, com toda a aplicação de um trabalho. Em São Telmo, chamam a atenção, e hoje marcam uma fisionomia turística, as placas de esmalte brilhante, um pouco ingênuas, com suas volutas graúdas, como aquelas em antigos parques de diversão. As formas eram pintadas em 3 tons, para simular relevo e dar tridimensionalidade tanto aos florões e guirlandas, quanto às letras festivas. Nesses festões brilhantes, cuja ingenuidade fala antes de um deslocamento de forma de fazer, a fantasmagoria moderna desenha também o caminho de uma segunda colonização das cidades do Novo Mundo, cujo ornamento, já decalcados anteriormente de um barroco universalizado, deslocam-se então em outras formas mais modernas, semi-industriais. A ideia de fantasmagoria, evidentemente, é um conceito de Marx, quando no primeiro capítulo do Capital explicita o valor que permite à mercadoria a contradição de ser imanente a ela a sua habilidade de troca. E, em última instância, ter ela mesma gelatina de trabalho humano abstrato, e eu cito, enquanto valor, escreve Marx, todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho cristalizado. O caráter misterioso que faz da forma mercadoria e hierógrafo social é que o trabalho social assume uma forma quantitativa abstrata, o que redunda em relações sociais reificadas em produtos, como se as mercadorias fossem sozinhas ao mercado se trocar. Ou seja, seu caráter mágico reside simplesmente, eu cito, no fato de que ela reflete aos homens características sociais de seu próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos desse trabalho. Mas a fantasmagoria é forma mercadoria histórica, localizada no tempo e no espaço, pois o próprio Marx aponta para o desvanecimento dessa névoa mágica, dessa alma encantadora das ruas, para citar o João do Rio, assim que mudamos nossa perspectiva histórica. E eu cito toda a magia e fantasmagoria que nevoa os produtos do trabalho na base da produção de mercadorias, desaparece, por isso, imediatamente, tão logo nos refugiemos em outras formas de produção. Hierógrafo social, gelatina de trabalho, esses objetos brilhantes brotam das fachadas da nova cidade, como ornamentos coletados em todas as eras e locais da Terra, brotam nas fachadas
reminiscências Art Nouveau, ou pseudo-renascentistas, pseudo-qualquer época, pseudo-qualquer lugar, japonesas, egípcias, etc., de uma subjetividade ofegante, extremada, porque também ela, cristal mercadológico, cobrindo a cidade de todo o globo por uma espécie de floração técnico-orgânica universal. Mas, lição de Marx, cada modo de produção próprio é histórico e não abstrato. O modo de produção das cidades do Novo Mundo, ao mesmo tempo campo de consumo excedente e lugar de expoliação, também merece ser diferenciado. Nas cidades do Novo Mundo, se sonha um deslocamento, sonha-se na saudade do Anhangabaú de Mário de Andrade, uma outra saudade. O aprendiz dos pequenos trabalhos que decoram as metrópoles selvagens, formados na grade do ornato importado, cujo ensino técnico lhe quiserem estimulado para a ordem geral, procura nessa regra o elemento local. Anhangabaú, língua perdida, ao mesmo tempo saudade do córrego em que cantam os sapos, e ambição das cavernas europeias sob o teatro municipal das óperas alienígenas, sem ser mais isso que aquilo, na dialética do não ser e do ser o outro em suspenso. E eu só queria citar rapidamente o Mário de Andrade, né, no texto Anhangabaú, peraí. Ele diz, parque do Anhangabaú nos fogaréus da aurora, ó largueza dos meus itinerários, estátuas de bronze nu correndo eternamente, num parado desdém pelas velocidades. E aí eu pulo alguns trechos. Esses meus parques do Anhangabaú de Paris, onde as tuas águas, onde as mágoas dos teus sapos. Meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Onde as tuas bananeiras, onde o teu rio frio, encanecidos pelos nevoeiros, contam histórias aos sacis. Então, essa é a Anhangabaú do Policé Desvairada, né? O desejo de ser moderno pede um artesanato urbano, com seu mobiliário de postes, escadarias, esculturas que correm velozes no horizonte dos carros. Ele proporciona também uma nova ordem de formação de artesãos, os liceus de arte e ofício, as escolas técnicas. Fundadas no primeiro quarto do século XIX, em 1856 no Rio de Janeiro, e mais tardiamente, em 1873 em São Paulo, substituições destinadas à formação de classes operárias livres, voltadas a um novo tipo de trabalho moderno no mais auspicioso dos mundos industrial. A situação propiciada pelas escolas técnicas pode ser compreendida na imagem do ornato e na reverberação do discurso em torno da ornamentação e da didática de seu aprendizado. Que hieróglifos sociais seriam esses que, impostos aos jovens copistas com tanta ênfase pelo ensino técnico? Nos anos 10 e 20, quando Domiciano Rossi fez o desenho para o Palácio das Indústrias, centro de exposição para uma cidade nova, São Paulo, o estandarte do prédio era portado por uma quimera. Local para feiras agroindustriais, a construção com elementos arquitetônicos do medievo e da primeira renascença toscana seria o centro de um cenário de modernização, espaço-jardim que viria então coroar a nova várzea, não mais o Anhangabaú, né? Antes alagadiça, saneada pela engenharia moderna. O progresso simbolizado à exaustão encena-se tanto pelas alegorias greco-romanas, que são em profusão no prédio, quanto pelos sinais míticos da eletricidade nos faróis, encimando a construção. No contexto semântico do ecletismo professado pelo escritório de Ramos de Azevedo, e ícone da modernização da velha São Paulo, o excesso virtuosístico dos estilos, o teatro do diverso, é em si mesmo outra figura do progresso. O diverso, o eclético, o misto, tal qual a grande quimera, grifo heráldico, alegoriza esse devir maravilhoso, ao mesmo tempo técnico e tradicional, agroindustrial. E essa é a quimera, que é, na verdade, uma reconstituição, quando do restauro desse prédio, que já... Esse restauro já é um pouco antigo, de 92. O desenho de ornato, retirado do relatório da Superintendência do Ensino Técnico de São Paulo, de 1939, escola destinada a formar as classes imigrantes e operárias urbanas, pode ser contrastado ao desejo de ser nacional da frisa decorativa do artista Correia Dias, artista erudito de circulação na imprensa da capital do Rio de Janeiro. Ordem, disciplina operária, ornato e nação se conjugam de alguma forma muito própria nessa gelatina social, como nos ecos do Anhangabaú, de sonhos selvagens que soam nas cavernas civilizadas do teatro pseudo-francês. A adesão às formas modernas tardias, quando já se escrevia contra esse excesso decorativo na Europa, vale lembrar que o texto de Adolf Loos é de 1908, né? É a própria de uma modernidade que nos chega em ondas reflexas, não como um atraso exatamente, mas com certa demora, que a deriva anseia por ser substituída por outra onda abruptamente, sem nuances de passagem. Em Ornamento e Crime, apesar de seu tom evidentemente modernista, seu purismo de asceta já tão criticado, Loos escreve sobre o ornato.
E se o ornamento desaparecesse completamente do mercado mundial, progresso que se realizará talvez dentro de 1000 anos, a duração normal do dia de trabalho reduzir-se-á só por essa razão de 8 para 4 horas, porque hoje metade do trabalho total realizado no mundo é consagrado à produção do ornamento. O ornato, não estando já ligado à nossa cultura por nenhum elo orgânico, deixou de ser meio de sua expressão. E aqui depois eu gostaria, enfim, mas eu vou deixar para fala, para o debate, de trazer um pouco algumas questões do porquê que o ornamento passa a ser uma figura tão importante em estudos de história da arte e de filosofia no século XIX e XX. Vale lembrar o texto do Hegel, né, do Alois Hegel, que questões de estilo, né, o Stilfrage, né, que fala sobre ornamento. Depois também o Ernst Bloch, que a gente viu numa mesa logo no começo aqui do evento, com o Alan Thorman, que foi nosso aluno lá na filosofia, ó, eu gostei muito da fala dele, e depois o Walter Benjamin também, que eu coloquei aí como epígrafe. Após a emancipação do trabalho pelo desaparecimento modernista do ornato? É uma pergunta. Mas ao desaparecimento dessas pequenas confrarias de feiticeiros, artífices que davam a subjetividade reificada e alheia, forma, desenho, madeira, pedra, contrasta a operacionalidade do trabalho modernista, do trabalho, por exemplo, dos operários de Brasília. Não apenas anônimos como os demais, mas também sem necessariamente um domínio técnico próprio. Lançados ao capricho do projeto, tal como o jogador que Walter Benjamin tematiza no texto sobre Baudelaire, são homens entregues ao acaso das cartas ou dos dias, pois presa de um jogo sem experiência prévia, um jogo-trabalho para expropriados. A paulatina desvalorização dos objetos de trabalho, quando o capital já não os habita e ilumina na América, soma-se também o desaparecimento das populações que lhes deram fome. Eu coloquei essa questão aqui, depois não sei se a gente consegue conversar mais, por causa da fala sobre, sobre Vitória, a Vitória Américo-Africana, que a gente viu na fala, né? E eu pensei muito nisso, enfim, mas... Esse novo trabalho, liso, modular, cada vez mais cristaliza essa gelatina social em superfície sem apego, sem lugares de memória. Vale lembrar que o ornamento é lugar de memória, né? Isso está nas teorias do Vitruve. Sem qualidade ou matéria, sem qualificação técnica que seja, sem especialização alguma. Trabalho como puro tempo e força, energia em estado puro. Não à toa damos a essa superfície de concreto alguma ambivalente vida fantasmática. A nacionalidade que parecia querer se inculcar nos elementos técnicos decorativos, abandona assim que o capital passa a outra forma, associando-se agora, pelo menos no Brasil, nação e modernismo. Mas voltemos ao passeio turístico pelas fachadas de Sant'Elmo. Voltemos às placas de Sant'Elmo. Que podem ter sido hoje refeitas por meio de alguma estamparia mais industrial que a manufatura já um tanto pasteurizada de que devém, simulando agora ser aquela ingênua simulação de festões tridimensionais de um bairro ancestral. As antigas cidades, espoliadas da vida secreta que as fazia brilhar, parecem agora dormir e só se aprontarem como uma atriz com hora marcada para exibição turística do que já foram, encenação de encenação, no que já era um arremedo de trabalho artesanal nas chapas mais ou menos estandartizadas do início do século XX, palco dentro do palco, hoje provavelmente importa-se o singelo souvenir kit da Ásia. Da China, provavelmente. Não só a lua vem da Ásia, como escreve Campos de Carvalho, mas todo o fogo-fato cada vez mais momentâneo das fantasmagorias que se dissolvem logo após a retirada do cartão à máquina digital. Gelatina de um trabalho social com características diversas, trabalho que terceiriza, em certo sentido, as características socioculturais de seus produtos, sem deixar marcas. Assim como as superfícies lisas do moderno capital, ou o trabalho diligente do moderno turista, trabalho que é apenas o gesticular vazio, pois nada produz além de si mesmo, ambos parecem ancorar-se na forma trabalho que já não marca ou demarca esse tecido social, mas demarca outro tecido alhures. São também máquinas de produzir novos hieróglifos fantasmagóricos de uma mercadoria tão volátil quanto o capital especulativo atual. Mas, e aí é uma questão também, se a modernidade americana, em ondas, espraia-se à espera da próxima onda que a moverá para outra forma, algo nesse modo de apropriação e expoliação capitalista deve configurar-se nesses objetos plasmados pela espreita mais ou menos laça, mais ou menos subserviente da América. Pode haver alguma esperteza nessa espreita, nessa demora que produz e reproduz um olho aqui, um olho além mar, mas produz também nas dobras pequenas dissonâncias. Pode-se pensar já nas construções da República Guarani, em que no ornato importado dos livros de
signos para os ateliês e oficinas, algum outro ornamento mais sutil, menos eloquente se propaga? E é uma pergunta, tá? E para essa mesma grande empresa universal, na qual as Américas tinham seu lugar, esse modo de assimilação traria, talvez, um outro jeito para plasmar na forma essa fantasmagoria, cuja leitura imanente poderia servir a explicitar alguma possível resistência. E agora eu vou trazer aqui dois elementos, na verdade, só para problematizar, né? Bom, valeria até perguntar se mesmo esses souvenirs kits, esses que a gente está vendo aqui no nosso slide, que nos chegam à praia em sua triste inespecificidade cultural e territorial, não são eles como despojos de um naufrágio que também podem, de algum modo, carregar nas dobras elementos da forma trabalho que expressam? Nem preciso lembrar dos bilhetes que costumam aparecer nesses objetos chineses e asiáticos que chegam para nós, esses objetos singelos e mal ajambrados que lembram todas as culturas do mundo numa espécie de grande butim. O prazer estranho e fantasmagórico que se tem por reality shows, nos quais as pessoas fazem coisas, a cultura makers, né, que eles falam, cozinheiros, ferramenteiros que se expõem como artista de um circo perdido dos fazeres artesanais, talvez também faça parte reversa, dialética, dessa desterritorialização dos objetos vindos de além-mar, que escamoteia também a sua força produtiva e a espacialidade que se constrói a partir dela. E aí eu queria trazer aqui dois elementos para a gente discutir, que seriam mais do âmbito da arte brasileira, sobre os móveis do século. Priscila, você já tem 15 minutos de fala, tá? Então... Estou realmente terminando. Sobre os móveis do século XIX, escreve a dona em Mínima Muralha. A vida interior torna-se mobiliário, uma lembrança transformada em madeira. Os ornatos de tempo e culturas diversos são souvenirs de uma tradição, mitos de um passado que não é memória ativa, mas objeto, coleção, antiquária, reunião documental e estatística, catálogo. Em Um Objeto de Farnese de Andrade, que é esse que eu coloquei aí para vocês, flagramos paralisada a tensão entre reificação e experiência, que o ornato expõe depois de seu expurgo da vida moderna como excrescência inorgânica, como a gente lê no texto do Rosner. Entre suas criações há um armário no qual se guarda frontão de madeira em forma de grifo hieráldico, cujo eixo axial invisível pressupõe um rebatimento da figura, todavia estacado, incompleto. O fundo de um vermelho quente, os objetos antigos mergulhados em resina, completam a suspensão, o estacato temporal e que vive essas fantasmagorias de um passado coletivo tornado indecoroso, obscenas para a modernidade. A modernidade canônica e seu horror ao ornamento criminoso, a retórica da imagem, tem seu reverso, dialeticamente complementar, na mobilização das essências ornamentais antiquadas, aquelas com as quais Benjamin diz que os surrealistas escalavam as fachadas. Vertente como o surrealismo são um tabu obscuro da modernidade, sua irracionalidade, nesse sentido, continuamente recusado como um trauma nos ornamentos antiquados e reificados. E a última questão, a última figura que eu queria trazer só para vocês discutir, é um pouco uma outra artista que eu me lembrei quando eu estava vendo essas placas de São Telmo, e essa questão do ornamento e do trabalho das cidades, que é da Lotus Lobo. A Lotus Lobo, ela comprou umas pedras litográficas de uma antiga gráfica de Juiz de Fora, que eram pedras de rótulos e embalagens de margarina, de manteiga, né, margarina é muito moderna, de manteiga, de leite, lá em Minas Gerais. E vocês sabem que essas pedras dá para lavar e usar de novo, e ela comprou para isso. Mas, num certo sentido, ela se encantou com essas imagens e começou a trabalhar e retrabalhar essas estamparias, umas sobre as outras, numa espécie de espiral da memória, e eu vou mostrar aqui para vocês alguns trabalhos dela, numa espécie de espiral da memória, no qual o trabalho construtivo da cidade é relembrado no trabalho dos gráficos e das placas e recuperado aos pedaços nas gravuras da artista, e eu só vou mostrar mais algumas gravuras dela. Então ela ia estampando uma coisa sobre a outra, até criar esses mosaicos de imagens, e para mim falam muito dessa característica fantasmática desse trabalho ornamental, que pressupunha várias pequenas especialidades hoje desaparecidas, que para nós aparecem como diluídas, num certo sentido, desaparecidas e flutuam, vamos dizer assim, nesse passado fantasmático. Era um pouco essa questão que eu queria trazer para vocês, espero que tenha dado para entender mais ou menos. Eu queria trazer outras coisas, mas fica para nosso debate. Obrigada, Rita, obrigado, pessoal aí que está assistindo. Obrigada. Vou parar de compartilhar a tela, tá? Peraí. Eu posso parar de compartilhar, né? Sim, pode.
Nós voltamos a conversar no final das 3 Como é? apresentações. Tá. Bem, agora nós temos o trabalho de Rosana de Oliveira, O Reverso da Filosofia, Hegel e os Escritos de Viagem. Boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou me aventurar aqui também, compartilhando minha apresentação. É muito engraçado que na filosofia a gente nem costuma fazer muito assim, pelo menos, né, tratando do Hegel, a gente não trabalha muito com apresentações, é sempre meio aventureiro o negócio aqui. Tá carregando. Já temos a imagem. Eu não consigo acessar agora aqui, vocês... Rosana, acho que você compartilhou uma janela inteira, né? Isso, agora sim. Agora foi, hein? Sim. Foi, Isso, mas então vocês... ampliado. Você está conseguindo enxergar a gente ou não? Não, como será que eu consigo fazer isso? É que você fez a apresentação da janela inteira, você pode fazer a apresentação só de uma guia também. Ah, tá. Bom, eu vou tentar fazer assim, então, para não gastar mais tempo, vou continuar assim. E aí, se vocês precisarem, então, enfim, qualquer comentário, qualquer aviso, podem só entrar com áudio no meio, tudo bem? Certo. Obrigada, gente. Então, eu queria começar explicando, na verdade, né, de onde que surgiu essa apresentação, uma introdução breve, né, sobre esse tema que eu quero falar. Eu sou doutorando em filosofia, né, eu trabalho com os cursos de estética de Hegel, com um capítulo sobre arquitetura. Então, os cursos de estética do Hegel são meu material primordial de trabalho, né, da minha tese, mas eu acabei esbarrando também em outros materiais, né, saber as cartas do Hegel, a correspondência dele com outros interlocutores, e principalmente para tentar delimitar, né, assim, esse material das cartas era de interesse para mim, para delimitar, então, o que o Hegel tinha visto, com o que ele tinha tido contato, né, nesse tema da arquitetura, e dentro desse tema, né, desse material das cartas, me chamou muita atenção, me despertou muito interesse as viagens que o Hegel fez, né, e as descrições da arquitetura que ele fazia nessas viagens, principalmente nas cartas que ele escreveu para a mulher dele. Então, aqui na apresentação que eu estou compartilhando com vocês, vocês já notam que tem uma pequena diferença, né, em relação ao título da apresentação, como está no caderno de resumos também, porque eu decidi, então, não entrar, né, na questão dos escritos, porque isso pressuporia falar, então, o que são relatos de viagem, etc. Preferi me concentrar, né, nas viagens, mesmo que diz mais, né, se comunica mais com o tema da nossa mesa aqui, né, do nosso congresso. Então, eu vou começar, né, a apresentação dando um passinho atrás, na verdade, não ainda sobre as viagens, né, mas falando sobre os primeiros cursos de estética que o Hegel dá. Então, né, Hegel começa a dar esses cursos de estética na Universidade de Berlim a partir de 1820, então, nessa versão, né, de 1820, 1821, o semestre de inverno deles, Hegel tem ali já a estrutura, né, que eu não sei o quão claro é para todo mundo, né, mas que ele fala, então, sobre a arquitetura nos cursos de estética, ele vai tratar, então, em 3 momentos, né, da arquitetura simbólica, da arquitetura clássica e da arquitetura romântica. Essa divisão já está nesses primeiros cursos que ele dá, né, mas nessa parte final, quando ele está falando, então, sobre os cursos de estética, quando ele está falando sobre a arquitetura gótica, ele vai definir ali, já vai apresentar, né, 2 elementos que ele vai chamar dos elementos principais da arquitetura gótica. O primeiro desses elementos sendo, então, o arco ogival, né, que numa definição mais técnica, por dizer assim, a gente pode dizer que são 2 arcos que se cortam em ângulo, né, então são 2 arcos que fazem, né, esse formato, que seria o primeiro elemento, né, principal da arquitetura gótica. O segundo elemento, então, seria o que eu coloquei aqui, né, como termo-chave, como a altura, mas o que Hegel quer dizer aqui é principalmente essa relação quase que desproporcional, né, quando se está numa igreja gótica, numa catedral gótica,
de uma altura, né, da igreja que é quase que desproporcional às colunas, que parecem então tão delgadas, né, tão esguias, né, como se não pudessem suportar aquele peso, aquela imensidão. Esse aspecto da altura, quase que desproporcional às colunas, por assim dizer, está relacionado, né, com o primeiro aspecto, que é o do arco ogival, porque nesse tipo de arco, né, as forças se relacionam de tal forma que você alivia o peso, né, nas colunas, então as colunas podem ser mais delgadas, né, não precisam ser mais aquelas colunas robustas, né, bem grossas, que eram típicas, né, ou que se encontram em outras formas de arquitetura, quando a gente tem o arco de volta perfeita, que eles chamam, né. Então, com esses elementos estruturais, como o arco ogival e outros elementos da arquitetura gótica, também é possível, então, que se construam essas catedrais imensas, né, e com esse uso das colunas mais esbeltas, né. Então, além disso, né, além desses dois elementos que o Hegel destaca, ele faz ainda outros comentários, né, sobre certas referências vegetais que a gente encontra nas colunas, né, sobre os ornamentos. Foi interessante, a gente acabou de falar disso, né, mas numa chave diferente, né, já posterior a Hegel, mas Hegel dá atenção para isso, né, que os elementos, o ornamento também é um elemento importante na arquitetura gótica, e que certos ornamentos, né, como as folhas, fazem então essa referência vegetal, né. E outro elemento também que ele chama atenção é o uso da luz, né, ou dos vitrais, que traz essa relação mediada para a luz, né. A luz incide na catedral, então, de uma forma mediada ou de uma forma quebrada, por assim dizer. E com todos esses elementos, então, se compõe, né, a atmosfera da arquitetura gótica ou da igreja gótica, como essas imensas catedrais nas quais o homem se sente tão pequeno, né, ele é uma coisinha de nada ali dentro, né. Então, tudo isso é um convite, na verdade, para a interioridade, né, para esse recolhimento, para essa interioridade, que o Hegel define, então, como importante, como fundamental, né, nesse período da arquitetura gótica que corresponde à arte romântica, né, para ele. Define, então, em primeiro lugar, esses elementos, né, e depois faz um anexo muito interessante, que ele vai falar sobre a jardinagem, que a jardinagem, para o Hegel, o valor que ele vê ali, né, qual vai ser o ganho que ela pode trazer, ela funciona, então, ou pode funcionar como um local de reunião de pessoas, né, para encontro, para reunião de pessoas. Isso ele faz, então, um pequeno anexo ali, falando sobre a jardinagem. Então, o Hegel ministra esses primeiros cursos, né, esse primeiro curso na virada de 1820 para 1821. O que acontece depois disso? Em 1822, Hegel faz a primeira longa viagem dele, né. Então, as viagens que eu vou falar aqui a gente pode definir como viagens artísticas, né. São viagens que o Hegel vai se interessar, então, por essas obras de arte, né, por isso de tanta importância para mim, porque vai falar das obras arquitetônicas também. Então, nessa primeira viagem, em 1821, seguindo aqui com o meu mouse, né, dá para ver, ele faz várias paradas, né, pela Alemanha, passa pela Bélgica e, por fim, pela Holanda, né. Na viagem, 2 anos depois, em 1824, Hegel parte de Berlim, passa por Dresden, faz uma parada pela República Tcheca e, por fim, na Áustria. E em 1827, Hegel faz uma outra longa viagem, né, passando também pela Alemanha, com destino à França. Então, ele fica bastante tempo em Paris, faz uma pequena paragem, né, parada por outras cidades na França, e passa de novo pela Bélgica, e, por fim, por Colônia, e ainda no final, né, quando ele retorna à Alemanha, passa por Weimar, encontra com Goethe e tal. Então, o que eu fui marcando aqui, nesses 3 mapinhas, né, que eu tentei criar, são os locais que são de interesse para mim, porque Hegel escreve ou descreve nas cartas obras arquitetônicas ali. Então, né, eu fiz esse trabalho de reunir e tal, e de tentar marcar, né, no mapinha também, mas ele escreveu cartas, passou por outras cidades também. Esses são os pontos que me interessam. Isso foi, então, um panorama, né, uma visão geral de quais foram as viagens dele. Eu gostaria de me concentrar, então, agora na primeira viagem, que foi a viagem de 1822,
e nessa última viagem que eu estou mostrando aqui, que é de 1827, né? Eu vou começar com a primeira viagem, então, de 1822, que Hegel tinha saído de Berlim. A primeira parada que ele faz, então, é por Magdeburgo, né? E ele chega lá e visita essa catedral de Magdeburgo, que são essas imagens, então, à esquerda. Eu tentei procurar aqui imagens que fossem mais ou menos, representações, né, gráficas mais ou menos da época do Hegel, para ilustrar, né, ou para visualizar, de certa forma, o que ele via, né, o que ele descreveu, o que ele experienciou ali. Nem todo, não foi possível, né, para todas encontrar, assim, o que ele descrevia, mas é uma tentativa. Então, Hegel visita essa catedral, né, que é a Catedral de Magdeburgo, e vai relatar, vai falar sobre isso, escrever sobre isso para uma carta para a mulher dele. Eu vou fazer citações das cartas do Hegel, então, mas de modo livre, né, aqui, essas cartas não têm tradução em português, né. Então, Hegel descreve que esteve na Catedral de Magdeburgo, né, e vai dizer para a mulher, mas, cito Hegel, né, pode ser estranho, pois é uma catedral, mas o todo da arquitetura não tem um conceito, um princípio tão bom quanto o das igrejas góticas de Nuremberg. Então, o que aconteceu? Hegel chegou nessa cidade de Magdeburgo, visitou essa primeira catedral, e teve essa sensação, né, de que o todo da arquitetura ali, nessa catedral de Magdeburgo, de que, de alguma forma, esse todo não apresentava, né, um conjunto tão bom, conjunto da obra tão bom quanto dessas igrejas de Nuremberg. E ele fala disso com certa propriedade, porque Hegel tinha morado, né, 8 anos em Nuremberg e conhecia, então, né, as igrejas góticas de lá. Nessa carta ele não menciona, né, com quais igrejas de Nuremberg ele tá comparando, né, de quais igrejas, então, de Nuremberg que ele acha que a Catedral de Magdeburgo é diferente, mas por outras cartas dá para a gente imaginar que ele está se referindo a essas duas igrejas, né, na cidade de Nuremberg, que são a igreja de São Sebaldo e a igreja de São Lourenço, né. E esse estranhamento que o Hegel tem, então, quando ele fala sobre a Catedral de Magdeburgo, né, de que o todo da catedral, de alguma forma, não tem alguma coisa ali que não funciona, né, ou que não parece tão boa, ele não explica o que é o que ele acha estranho, né, mas, de certa forma, ele tem razão, porque essa catedral, né, de Magdeburgo, ela tem, na construção dela, faltam alguns elementos que são elementos característicos, né, elementos principais da arquitetura gótica. Como um exemplo, né, são os arcobotantes, que infelizmente nenhuma das fotos aqui dá para a gente ver, mas são estruturas, né, apoios na parte das paredes externas, né, ou na parte externa das paredes, né, das catedrais. Então, eles servem, né, como um elemento de sustentação, como elemento de apoio, e que estão ausentes, então, nessa Catedral de Magdeburgo, né. Além disso, uma outra diferença, né, entre essas duas catedrais, então, né, a de Magdeburgo e as igrejas de São Sebaldo, que a gente também pode considerar, é a igreja de São Sebaldo, por exemplo, tem ainda elementos de arquitetura românica, né. Então, o que eu quero dizer com isso é que Hegel percebe um estranhamento ali que ele não formula completamente, mas o estranhamento dele tem sentido, né, ele tem, então, já um sentido desenvolvido para a arquitetura de perceber essas diferenças talvez sutis, assim, né. E esse estranhamento fica tão forte, tão latente para ele, né, que na parada seguinte que ele faz, na cidade de Marburg, ele visita, então, essa igreja que é a igreja de Santa Elizabeth, né, escreve para a mulher dele também, relatando sobre a igreja, e recorre de novo a esse expediente da comparação, né, vai dizer que a igreja de Marburg, a igreja de Santa Elizabeth, é uma coisa totalmente diferente da igreja de Magdeburgo. Ele faz essa parada, né, por Marburg. A parada seguinte dele é na cidade de Colônia, que para a gente talvez seja mais conhecida, né, do que essas outras duas referências que eu acabei de mencionar, pela Catedral de Colônia, né, essa catedral enorme, super conhecida, tal, que Hegel visita logo no começo da viagem, mas quando ele passa por Colônia, né, em 1822, a catedral ainda não está pronta, né, a construção estava interrompida, tal, então o que ele consegue ver, na verdade, digamos, é uma parte do corpo da catedral, né, então, alguns andares das torres estavam prontas, né, mas principalmente essa área central aqui,
que eu estou mostrando com o mouse, né, que eles chamam então de nave, né, essa ala central da igreja, isso ele pôde ver, tal. Alguns outros elementos também no coro, mas esse pouco que ele vê, digamos assim, já foi suficiente para despertar um encantamento muito grande nele também. Então, ele também escreve lá uma carta para a mulher dele, né, e citando aqui de forma livre, né, ele vai então louvar nessa carta para a mulher dele o majestático e delicado, as proporções esguias da catedral. Ele vai louvar, né, ressaltar, então, esse movimento de ascender, né, de lançar-se, de voar-se para cima, que ele via, né, no interior da catedral. Também chama a atenção do Hegel, né, na Catedral de Colônia, que ele não vê ali uma espécie de utilidade pré-estabelecida, né? Ele vai relatar, então, que as pessoas circulam por ali livremente, né, e que para a igreja, né, é como se fosse indiferente o que as pessoas fazem, se elas estão ali ou não. A igreja existe por si, né, a Catedral de Colônia existe por si como uma obra, nesse sentido, é autônoma, né. Esses elementos que ele descreve aqui, ele vai desenvolver, né, vai formular melhor também na próxima parada dele, né, que é na Antuérpia. Ali ele visita a Catedral de Nossa Senhora, e, da mesma forma, também escreve, relata essas visitas, né, o que ele viu em cartas à mulher dele. Eu cito livremente aqui. Então, ele está descrevendo essa Catedral de Antuérpia, né, e vai falar que na nave dessa, ou seja, na ala central, né, da catedral, assim como na não concluída Catedral de Colônia, encontravam-se fileiras de colunas ao lado, e ele vai louvar aqui também da mesma forma, vai exclamar, né, como se circula livre e amplamente ali. Os espaços não são ocupados com cadeiras e bancos, não há nenhum banco ali. Hegel vai dizer, então, que o que dá para encontrar, assim, são certo amontoados de cadeiras ou de poltronas, né, num cantinho ali, que as pessoas podiam chegar, pegar, e levar essas cadeiras, levar essas poltronas, seja para um altar, seja para outro lugar, mas que elas não estavam, né, fixadas, não havia esses espaços estabelecidos, né, e que predomina, então, prevalece esse sentido de um movimento, né, um certo fluxo das pessoas ali dentro, né, que é tudo mutável, esse vem e vai. É o que ele vê nessa viagem, então, na passagem pela Antuérpia. 5 anos mais tarde, Hegel faz, então, né, o que seria a terceira viagem que eu tinha mostrado para vocês, que é a viagem que ele passa pela França, e eu destaquei aqui 2 obras, então, que ele vê, que ele descreve a mulher dele, né, a primeira sendo a Catedral de Notre Dame, que nas cartas que ele escreve para a mulher dele, ele vai ressaltar, né, louvar como sendo uma arquitetura grandiosa, a da Catedral de Notre Dame. Ele também vê uma outra, nas cartas de Hegel, né, famosa catedral, que está se referindo aqui, então, à Basílica de Saint-Denis, que é essa à direita. Ali o que ele vai ressaltar, o que ele acha interessante, né, o fato de que a catedral abriga o túmulo de reis, né, então tem reis que estão enterrados ali, reis franceses, né, e para a gente essa catedral, né, essa igreja, então, da direita basílica, né, tem um significado mais profundo, né, muito importante, na verdade, porque ela é uma espécie de marco inicial, né, um marco arquitetônico da arquitetura gótica, como uma catedral concebida e construída em estilo gótico, né. Sobre isso, então, a investigação do Panofsky, né, só que Hegel perde isso, digamos assim, esse sentido, esse significado como marco inicial, né, da Basílica de Saint-Denis, vai se deter em outros aspectos, né. Então, retomando... Rosana, Sim? Desculpa, você já tem 15 minutos de fala, tá? Obrigada. Então, eu já estou indo para o final, mas obrigada. Então, eu apresentei aqui, né, o percurso até aqui foi, eu apresentei as primeiras lições de 1821, apresentei as viagens que vieram depois disso, né, que eu vou mostrar agora por fim, então, é o que aconteceu com as lições de Hegel, depois, os cursos de estética de Hegel, depois que ele fez a primeira viagem em 1822. Aí nós temos esses cursos de 1823, né, então, ali Hegel vai retomar vários aspectos que ele já tinha falado em 1821, 1822, vai ressaltar de novo, né, que o arco ogival é um elemento importante, vai ressaltar essa referência vegetal, né, que as colunas
formam, configuram de certa forma uma floresta, né, tem essa referência à floresta, que os ornamentos têm uma referência a folhas, e que o ambiente todo configura, então, um convite à anterioridade, mas surgem, então, alguns elementos novos, né, que são esses que eu destaquei aqui, que está entre aspas. Então, o primeiro deles, citando Hegel, né, Hegel descreve, né, está lá nas lições, falando sobre, então, a arquitetura gótica, né, não há cadeiras, não há bancos, os homens vagueiam de forma nomádica nestes espaços. Então, esse uso nomádico dos espaços, né, que ele descreve aqui, se refere, então, àquele fluxo, né, das pessoas, né, pelo fato de não haver, então, cadeiras, elementos fixos, digamos assim, né, e que isso possibilitava, então, que acontecesse várias ações ali dentro, né, como uma procissão, oração, uma pluralidade de elementos. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, já tratando de aspectos técnicos, digamos assim, né, da arquitetura gótica, Hegel está explicando, então, que a arquitetura, ou a catedral gótica se configura, né, pela nave, que era, então, essa ala central, né, o todo se divide, então, na nave, com as naves colaterais. E vai mencionar, né, o próprio Hegel, na Holanda, há catedrais nas quais há 7 naves. Então, aqui ele não diz nominalmente, né, a quais catedrais ele está se referindo na Holanda, né, que tem 7 naves e tal, mas isso vai ficar mais claro nas lições seguintes dele, né, como a de 1826. Ali, então, ele dá nome, né, diz nominalmente que na Catedral de Antuérpia tem 3 de tais colunatas. Então, aqui ele está explicando, né, as colunatas, essas fileiras de colunas interligadas, né, que na arquitetura clássica a gente encontra mais no exterior, né, como uma certa passagem para o exterior, e que na arquitetura gótica foram, por dizer assim, introjetadas, né, estão dentro das igrejas. Então, Hegel está descrevendo que na Catedral de Antuérpia tem 3 de tais colunatas, das quais se originam 7 naves. Isso não era senão o que ele tinha visto, né, na viagem dele, que ele já tinha descrito, então, para a mulher dele, né. E, prosseguindo, então, né, nos cursos de estética, ele vai dizer que essa catedral é um espaço para o povo. Vai, nessas lições, nas lições seguintes também, que a gente tem notícia, né, de 1829, ele vai insistir muito, né, na catedral como espaço para o povo, como esse espaço de reunião, né. E um último comentário sobre as lições aqui ainda, e eu não coloquei aqui no slide, mas ainda nas lições de 1829, Hegel vai falar explicitamente, né, sobre a questão da origem do gótico, né, da origem do gótico, da relação do gótico, né, com o mundo alemão, né. Ele diz, então, nessas lições de 1829, que o gótico foi tomado, né, por muito tempo como um estilo propriamente alemão, mas que isso, nas palavras de Hegel, né, isso não estaria certo, pois essa arquitetura gótica se encontra no sul da França, além de outras localidades, que foi imitada, né, que foi reproduzida na Alemanha. Então, para finalizar, eu queria tirar algumas consequências, né, disso que eu apresentei para vocês aqui, né. A primeira delas é que dá para entender, então, que as viagens de Hegel não foram, essas viagens artísticas, não foram um mero fato biográfico, né, essas viagens têm, assim, e mesmo se tivessem sido um fato biográfico, teriam a sua importância, né, mas para a filosofia dele também, elas tiveram importância, em primeiro lugar, como formação de repertório artístico, para o caso da arquitetura, mas para outros gêneros artísticos também, né, então o que ele viu ali, o que ele teve contato, formação de repertório artístico, né, e em segundo lugar, elas ecoam muito, né, principalmente no tratamento dele da arquitetura gótica. Então, a gente nota essa diferença, né, como ele vai constituindo a filosofia dele, né, e dando atenção a certos elementos a partir do que ele viu, né. Então, com isso, eu não quero dizer, né, que a viagem tenha sido o único elemento que influenciou na constituição do capítulo sobre a arquitetura gótica, né, porque o Hegel, obviamente, lia muita coisa, tinha, enfim, contato com outras teorias, mas o que eu quero defender é que, né, as viagens tiveram, sim, uma influência, né, na filosofia dele, até se a gente pensa, por exemplo, no caso, né, nessa insistência dele, como na minha frase final aqui, que eu estou destacada, a catedral como espaço para o povo, se explica por que ele parou de falar, né, ou por que a
a jardinagem perde importância, né, nos cursos de estética dele, é como se ele deslocasse, né. Nos primeiros cursos de estética, ele, né, colocava a jardinagem, então, como um espaço de reunião, de sociabilidade das pessoas, e com os cursos seguintes, né, depois das viagens, com os cursos seguintes, é como se esse espaço de sociabilidade, de reunião, de vida da comunidade, isso tudo foi deslocado para o interior da catedral, né. E, então, pensando em tudo isso, né, foi assim que eu escolhi o nome também da apresentação, né, quando eu digo o reverso da filosofia, para encerrar agora, é porque me dá essa impressão que os cursos de estética do Hegel, embora ele nunca publicou, né, eles têm uma certa aparência de um edifício pronto, né, de um trabalho finalizado, você entende de onde começa, para onde vai, mas se você olha no reverso dele, né, na parte de trás, é como se tivesse, então, os elementos que trabalharam para a Constituição, né, que contribuíram para a constituição do pensamento, da filosofia dele, e as viagens eu coloco nessa conta, então, né, que é um dos elementos que contribuíram para a constituição da filosofia dele. Com isso eu encerro minha fala, então, obrigado, gente, por ouvirem, e agradeço a organização também do evento. Obrigada, Rosana. Então, passemos agora para a fala da Daniela, Errância, Devaneio e Falência da Ação, uma viagem pela Revolução Literária a partir de Jacques Rancière. Olá, obrigada, Rita, boa tarde a todos, a todas. Já agradeço aqui a toda a organização do evento, parabenizo também pelo evento. Bom, não vou apresentar a tela, eu vou fazer mais uma leitura mesmo de texto. Eu vou aproveitar também como a Rosana e mudar um pouco o título da fala, porque acho que vai passando esse tempo, a pesquisa vai se deslocando no meio do caminho, vai viajando também, né? Então, bom, a título da minha fala ficaria hoje, então, Errância e Falência da Ação, uma nova figura da escrita e da viagem em Conrad e Rancière. Eu começo, então, com uma citação do Conrad, do livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu cito: a conquista da Terra nunca é uma coisa bonita quando a examinamos bem de perto. Só o que redime a conquista é a ideia, uma ideia por trás de tudo. Não uma impostura sentimental, mas uma ideia. E uma crença altruísta na ideia, uma coisa que possamos pôr no alto, frente à qual possamos nos curvar e oferecer sacrifícios. Fim de citação. Essas palavras, então, foram ditas pelo personagem Marlowe no livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad, cuja narrativa inspirou, muitos anos mais tarde, o filme Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola. Eu não vou trabalhar com o filme, trago ele aqui mais para quem não teve acesso ao livro, não leu, ter talvez alguma imagem dessa história, algum fragmento disso para a gente poder dialogar. Então, tal pronunciamento se dá logo no início do livro, no barco, sob o rio Thames, em Londres, quando Marlowe começa a contar aos amigos, todos homens do mar, como diziam, a história de sua viagem ao centro da África, ao Congo, onde viria a assumir o comando de um barco a vapor sob contrato de uma grande companhia. Sua expedição ao Congo foi impulsionada por um desejo sem razão específica, um desejo simplesmente. Desde criança, passava horas olhando mapas da América do Sul, da África e da Austrália. Perdia-se em sonhos com esses papéis, cujas linhas desenhadas traçavam as divisões e caminhos de um mundo ainda em construção, um mapa ainda por desenhar. Após 6 anos como capitão de um barco que atravessou oceanos entre o Pacífico e o Índico, passando pela China e pelo Oriente, o capitão Marlowe havia retornado a Londres. Já depois de algum tempo sem nada a fazer, sem trabalho e sem encontrar um novo barco no qual poderia jogar-se ao mar novamente como capitão, encontrou um mapa da África que, apesar de já mostrar uma terra explorada, recortada e violentada, parecia ainda exercer um fascínio sobre o capitão. Antes de iniciar seu relato sobre a viagem ao Congo, o capitão Marlowe compartilha suas profundas reflexões com os amigos. Ele imagina como teria sido para os primeiros homens que chegaram ao Tâmisa, pelo qual navegavam agora, quando a Londres que eles conheciam era ainda trevas, local inóspito, totalmente desconhecido. Um espaço vazio nos mapas, ainda por ser desenhado e preenchido. Assim ele diz, e eu cito Conrad: imaginem o estado de espírito do comandante de uma bela trireme no Mediterrâneo, ao receber a ordem inesperada de seguir para o norte. Imaginem esse homem aqui, no próprio fim do mundo, um mar cor de chumbo, um céu cor de fumaça, um tipo de embarcação mais ou menos tão rígida quanto uma concertina.
e enveredando por este rio acima com víveres ou ordens ou o que vocês quiserem. Bancos de areia, pântanos, florestas selvagens, muito pouco alimento que convenha a um homem civilizado, nada além de água do Tâmisa para beber. Frio, bruma, tempestades, doença, exílio e morte. A morte é espreita no ar, na água, nas matas. Eram homens capazes de dar conta das trevas. Fim de citação. As trevas, esses lugares desconhecidos, inexplorados ainda, aos quais a civilização ainda não havia chegado para ordená-los ou, se preferirmos, violentá-los. Para Marlowe, existiram um dia esses tais homens capazes de dar conta das trevas. Mas os homens de hoje, ele, assim como seus amigos, já são outro tipo de homens. Ele diz, nenhum de nós se sentiria exatamente assim sob o fascínio da abominação. Esses homens capazes de enfrentar as trevas tinham, se retomarmos sua fala, uma ideia por trás de tudo. Não uma impostura sentimental, mas uma ideia. É isso que dividirá, então, os homens do mar de hoje, como Marlowe e seus amigos, daqueles homens do mar de antigamente. Uns eram impulsionados por uma ideia que era colocada acima de tudo e que guiava e justificava toda e qualquer ação. Como se a narrativa de suas aventuras e viagens pudesse ser colocada em uma linha sucessória de acontecimentos, causas e efeitos. Tudo era impulsionado e direcionado pelo fio de uma ideia, aquela ideia colocada acima e à frente de tudo. Os outros, por sua vez, os homens do mar de hoje, são, pelo que dependemos da própria experiência de Marlowe, afetados por um sentimento, uma sensação, um desejo não justificado. Se aquilo que impulsiona a viagem de Marlowe e dos homens de seu tempo é um sentimento e não mais uma ideia, também o modo de viajar será afetado. O modo ainda de narrar suas viagens será completamente transformado. Marlowe, segundo nos diz o narrador do livro, na voz de um dos amigos a navegar o Tâmisa a seu lado, era um homem do mar, mas um homem errante também. Marlowe viaja, joga-se ao mar, busca aventuras, mas não guiado por uma ideia que justificaria suas ações. O único fio que parece conduzi-lo é o da errância, algo que se confirma não apenas pelas palavras do amigo, que o chama de errante, mas pela própria escrita que faz chegar a nós a história de sua aventura. Guiado pelo desejo sem razão de conhecer o desconhecido, Marlowe torna-se capitão de um barco a vapor, guiado por duas funções: atuar no comércio de marfim, encontrar e trazer de volta o personagem Kurtz, um chefe de posto de comércio da empresa para a qual agora trabalha Marlowe. Kurtz, que é aquele que será interpretado no filme de Coppola por Marlon Brando, aquela figura completamente alucinada, é precedido por sua fama. Um capitão brilhante, de uma liderança impressionante, que agora encontra-se enlouquecido, assumindo o papel de uma espécie de semideus cruel e violento, vivendo entre a população local. A narrativa da viagem de Marlowe pelo rio Congo aparece, assim, entrecortada pela confusa sensação de estar navegando entre as brumas em busca de um homem que perdeu-se nas trevas do desconhecido. O fio condutor da viagem vai se transformando aos poucos em uma mistura de desejo, medo e admiração pela figura de Kurtz. Nada mais da ordem de uma ideia, mas sim de uma mistura de afetos e sentimentos confusos em meio à névoa, uma errância, enfim. Coração das Trevas aparece, assim, como um livro que pensa e coloca em cena uma transformação no modo de pensamento e no modo de percepção do mundo. A partir do momento em que não se vê mais uma ideia como fio que justificaria cada ação de uma aventura, passa-se a contar apenas com a errância dos afetos, com a errância das experiências sensíveis. Não apenas o percurso de Marlowe é errante, como seu próprio modo de narrar a viagem aos amigos. Tudo se passa como se um modo de contar uma história não pudesse mais se desprender dos fatos e acontecimentos a serem narrados. Forma e conteúdo se misturam nessa narrativa errante. Mas aqui já não estamos mais falando de Conrad e seu livro. Estamos antes emprestando alguns afetos que o livro nos dispara para dizer de um outro autor que se empenha por pensar essa transformação dos modos de pensar e perceber o mundo, Jacques Rancière. Para quem, e eu cito Rancière, toda a época chamada de romântica parece, de fato, assombrada em suas intrigas e afetada em suas formas de construção por uma mesma obsessão, a da falência da ação. Fim de citação. Rancière refere-se ao dito romance realista, que surge em meados do século XIX, que teria operado uma transformação nos modos de pensar e perceber o mundo, e ainda perduraria no romance moderno de Conrad, chegando ainda aos dias atuais.
Mas, para falar da falência da ação, compreendida por Rancière, é preciso antes compreender o que é a ação para ele. Rancière esclarece, eu cito, que a ação, como sabemos, não é simplesmente o fato de fazer algo. Ela é um modo do pensamento, uma estrutura de racionalidade que define ao mesmo tempo uma norma de comportamentos sociais legítimos e uma norma de composições de ficções. Fim de citação. A ação não diz respeito simplesmente a um feito, a uma realização, mas sim a uma forma de racionalidade que define uma determinada visibilidade das coisas e pessoas, que define uma configuração espaço-temporal na qual as coisas aparecem sob uma determinada visibilidade ou invisibilidade. E aí eu cito Rancière: a racionalidade da ação se ajusta com uma certa forma do todo, constituído por um conjunto contabilizável e coerente de relações, de coordenação entre causas e efeitos, de subordinações entre o centro e a periferia. A ação precisa de um mundo finito, de um saber circunscrito, de formas de causalidade calculáveis e de atores selecionados. Fim de citação. Que a falência da ação seja uma obsessão da literatura romanesca ou realista, significa, então, algo além de uma falência dos feitos e das realizações. Significa que a literatura opera uma reconfiguração dos modos de pensamento e daquilo que Rancière denomina de um regime de identificação das artes, ou seja, um modo específico de pensamento que determina aquilo que é percebido e identificado como arte, que determina que exista um campo de experiência que é vivido e sentido como algo diverso de outras experiências, das experiências ordinárias. Esse novo regime de identificação das artes que surge com a literatura do século XIX é o regime estético, aquele no qual a arte é percebida e pensada como tal, a partir de um modo de pensamento que rompe com a ordenação causal dos fatos, privilegiando a experiência sensível autônoma. Mas ele se opõe a um outro regime de identificação, o regime representativo, no qual a representação era ordenada pelo princípio da ação, ou seja, pela ideia de que a arte é percebida como tal, pois obedece a uma série de regras e hierarquias que determinam seus modos de fazer. Pensar a falência da ação é pensar o rompimento em relação ao modo de pensamento que postula que a arte deve narrar um encadeamento causal de fatos, tendo como fio condutor uma ideia. Podemos, assim, aproximar a fala de Marlowe, personagem do livro de Conrad, que abriu nosso texto, dessa passagem de um regime a outro sobre o qual fala Rancière. Se os homens dos tempos das trevas eram aqueles que justificavam suas aventuras, viagens e feitos a partir de uma única ideia, que, servindo como fio condutor, configurava uma totalidade da narrativa heróica, os homens como Marlowe e como tantos outros da literatura romanesca têm como motivo que os impulsiona a viajar e a se deslocar a errância. Errar, afinal, é deixar-se afetar por uma experiência sensível qualquer, diversa de nossas experiências ordinárias, projetadas e controladas do princípio ao fim. Errar é ter como único fio condutor de nossas ações a contingência. A falência da ação não é efeito de um projeto mal pensado, tampouco consequência de um feito mal realizado. Ela é a cena na qual a contingência é o único princípio a guiar os caminhos, os deslocamentos e as viagens, bem como a escrita, que passará a narrar não mais as aventuras, mas as desventuras dos marinheiros errantes. A questão que surge a partir da errância de Marlowe é a do modo como a escrita e a viagem se transformam e se entrelaçam na experiência estética. A falência da ação está, assim, diretamente ligada a essas figuras errantes que, mesmo cheias de planos e projetos, parecem sempre incapazes de realizar algo, mas está também relacionada a essas histórias que, no lugar dos grandes feitos ou dos personagens imbuídos de uma ideia, que, ao invés da linearidade causal dos fatos e acontecimentos, nos narram as vidas dos errantes e dos loucos. É esse o modo de pensar e viver a viagem que o regime estético nos possibilita, um modo cuja ideia de experiência é autônoma, o que significa dizer que, não estando em função de uma razão, de uma causalidade ou de uma linearidade do pensamento, o sensível nos afeta e nos toca sem controle, sem que possamos saber de sua origem e de seu destino. Somos assim, ou ao menos podemos ser, marinheiros errantes e ainda leitores errantes. Podemos nos deixar perder pelas terras, mares e palavras em busca de coisa alguma, apenas pelo prazer de nos deixar afetar
pelas experiências sensíveis ou pela loucura de ter o corpo arrastado por um afeto qualquer. O que não implica em pensarmos que todo deslocamento ou que toda escrita hoje opere uma revolução sensível, ou que possibilitem uma experiência sensível autônoma. Afinal, como afirma Rancière, o regime estético é aquele da sobreposição de regimes de identificação das artes. É aquele no qual diversas formas de pensamento e de percepção do mundo se sobrepõem. O que é fato é que a revolução sensível abriu a possibilidade da experiência sensível autônoma. Com ela, configuraram-se algumas novas figuras, a da viagem como errância, a da ação como falha e a do pensamento como loucura ou devaneio. Bem diferente das imagens que nos vêm quando pensamos nas imagens do regime representativo, a da conquista, a do heroísmo, a das ações e grandes feitos, a do domínio da razão sobre o sensível. No regime estético, portanto, o ato de viajar por viajar é equivalente ao devanear por devanear, e do escrever por escrever, de uma narrativa que não pretende ensinar nada a ninguém. Viajamos, devaneamos, lemos, escrevemos pelo simples prazer de fazê-lo. E acabei por aqui. Obrigada pela escuta de vocês. Obrigada, Daniela. Então, Mário, eu só vou checar aqui, mas me parece que ele não entrou. Então, temos aí realmente um debate a partir das 3 falas. Quem tiver alguma questão, por favor, coloque no chat, porque a gente vai transmitindo aqui, né, a partir da escrita de vocês. Eu, de minha parte, vou costurar aqui as 3 falas, no sentido de pensar daquilo que vocês trouxeram, né, Priscila a partir do ornamento, Rosana a partir da arquitetura, que de uma forma, as duas estão tanto numa experiência direta, Priscila também traz experiências indiretas, mas Rosana traz a experiência de Hegel, com a ideia do detalhe, como o detalhe constitui esse todo, não é? Quando nós pensamos nos ornamentos ou nas próprias placas, como isso vem, né, o detalhe que o Hegel percebe ali em cada catedral que ele vai, por exemplo, né, e é interessante porque, inclusive, o que ele percebe quando não tem bancos, Rosana, me fez lembrar de Chartres. Tem uma experiência com a Catedral de Chartres, na França, bastante curiosa, porque eu tenho uma amiga que trabalha com dança circular sagrada. A tese dela foi essa na Unicamp. E quando nós estivemos em Chartres, eu estive em Chartres antes e não tinha cadeiras, as cadeiras antigas da catedral. E quando ela vai me visitar, ela diz o seguinte: eu quero fazer o labirinto da Catedral de Chartres. E eu disse, lá não tem labirinto. Ela disse, tem. E eu disse, não tem, eu estive lá, não tem labirinto. E nós entramos na internet para procurar e tem um labirinto. Então, uma vez por mês, eles retiram as cadeiras para as pessoas fazerem a experiência do labirinto. E, coincidentemente, ela me visitando, nós voltamos lá e era este dia do mês que tinha a experiência do labirinto, que as pessoas ficam ali na catedral circulando, não é? Então, assim, cada detalhe desse constitui uma memória da viagem, não é? Uma memória da viagem, a memória que o Hegel teve, as cartas, então, assim, basicamente os detalhes. Agora, quando vem Daniela trazendo as 2 possibilidades, tanto do Conrad quanto do Rancière, é pensarmos nos atravessamentos possíveis que essas narrativas nos trazem, não é? Assim, como esses atravessamentos, sobretudo quando Rancière fala da estética, nos constituem enquanto sensibilidade. Assim, tem alguma utilidade? Tem uma pragmática? Não tem. Mas elas podem ensinar a partir daí. Assim como ele vai dizer que o Jacotot errava aprendendo, ensinava aprendendo também, lá no Mestre Ignorante, a mesma perspectiva. Mesmo que não tenha uma ação projetada para tal fim, ela se dá.
a experiência, aquilo que nos atravessa, nos constitui enquanto experiência estética, e isso dá conta desses arrebatamentos que temos nesses contatos. Então, assim, é muito gostoso ouvir vocês três, assim, né, assim, buscando em cada uma das falas essas referências que nos são dadas, né, e eu penso que em cada uma, nesses detalhes que foram sendo trazidos, né, por vocês, por exemplo, na fala da Priscila, a questão do ornamento, o Krakauer trabalha, né, o ornamento, né, tem o ornamento da massa, em que ele vai trabalhar como a modernidade traz essa necessidade desses acréscimos e desses detalhes, em que no espetáculo musical, muitas vezes, a própria arquitetura e o cenário chama mais a atenção do que a dança em si, ou do que a música em si, não é? Então, é assim, cada uma dessas questões nos provoca a pensarmos, né, com as pesquisas de vocês, a pensarmos com vocês e também com esses autores que vocês trouxeram. Bem, tem um cumprimento à mesa e a Priscila quer fazer uma pergunta para a Rosana. Vamos lá? Fazer assim, eu estava tentando escrever, mas Ó, eu vou ler, portanto. Então, eu estava pensando, Rosana, eu estudei um pouquinho mais, vamos dizer assim, do que o Hegel, o Kant, né, enfim. Então, e quando você pega, por exemplo, a Crítica do Juízo, enfim, ele cita lá, por exemplo, a Igreja de São Pedro, como exemplo do Sublime e tal, mas a gente sabe que ele cita, provavelmente, por gravuras. E o exemplo tem uma potência dentro do argumento que é muito, vamos dizer assim, né, é muito menor, vamos dizer assim, porque ele cita lá o exemplo de Sublime e a Catedral de São Pedro. Agora, eu fiquei pensando assim, Hegel, já o exemplo arquitetônico, ele muda de lugar, exatamente porque esse exemplo arquitetônico não é apenas uma referência que vem por gravura, assim, que vem, não sei, eu acho que tem um estudo, eu não sei se é do Oliver, o Oliver Toller é seu orientador, não? Que tem uns estudos que estudam, inclusive, de onde que o Kant tira os exemplos dele, que é provavelmente de livro ilustrado, então, sim. E o Hegel não é um exemplo de livro ilustrado, e se é, claro, eles se valiam também de gravuras, né, mas você já tem essa dimensão de uma experiência real, né, do espaço. Não sei se você queria comentar isso. Não, claro, você tem toda a razão, né? Até porque se a gente pensa, né, a estética deles é diferente, né? O projeto estético deles é diferente também. Mas é interessante você falar isso também, porque quando trabalha com as cartas, né, a gente encontra nos comentadores sempre uma ideia de que as cartas não são um material teórico, né? Então, e nas cartas, por que é interessante? Porque é justamente essa primeira experiência, né, a experiência mais imediata, né, do Hegel descrevendo sem nenhuma, assim, pretensão teórica, né, enfim, descrevendo o que ele vê, né, e daí acho que tem esse trabalho de, enfim, essa formulação, né, esse trabalho todo, e daí ele entra, né, coloca isso ali na estética, como você falou, que tem um outro lugar mesmo, né, e que pertence, né, o que ele vai dizer que a obra de arte é isso, é o concreto também, né, então não é um lado do belo abstrato, tem que ter o lado do concreto também, né, mas pra gente, quando trabalha com a estética, é engraçado, porque sempre falta isso, assim, talvez uma dimensão de ver um pouco, né, do que ele está falando. Então, uns colegas, né, dos grupos de estudo que a gente faz, eu sou orientanda do Oliver, né, como você falou, e o Oliver foi quem traduziu, né, o capítulo sobre arquitetura, uma introdução, uma apresentação super ótima, super legal, né, foi quem começou o trabalho, na verdade. E aí, fazendo os grupos de estudo, os colegas comentaram, brincaram que faltava uma edição ilustrada da estética, para a gente entender, né, Mas né, eu fazendo agora, né, a apresentação, eu fiquei pensando muito, um pouco no sentido do que a Rita falou também, acho que foi você, Priscila, que mencionou na sua apresentação, do ornamento como lugar de memória, foi isso? Sim. Nossa, que coisa poderosa, que coisa bonita. Na verdade, precisa recuperar isso, assim, eu não escrevi isso, mas o pessoal da arquitetura, acho que saberia até falar melhor. Existe toda uma ideia, né, de que a cariátide, ela é um elemento de memória, cada sala que é marcada por um ornamento é para marcar que aquele lugar, ele tem um sentido, né, o ornamento clássico, né, tradicional.
Estou falando aqui meio chutando aí, que tem alguém da arquitetura aí vai me corrigir, né? Que também passa pela materialidade, não é, Priscila? É. Pelo material, Uhum. pela matéria e pelo material, na verdade, porque quando diz da memória, não é, Rosana, passa pela matéria, Uhum. e passa pelo material também desse ornamento. Faz diferença. Você mesma citou aí a questão do desenho, da madeira, da pedra. Nós sabemos que isso faz a diferença também. Sim. Alguma outra questão a ser colocada para a dupla, para o trio? Lembrando aí também que tem uma lista de frequência, né? O Lúcio está nos lembrando aí. Então, eu tenho uma questão para a Daniela. Pegando essa questão da tríade aí que você traz, não é? Errância, devaneio e falência da ação, como é que se daria isso numa perspectiva? Isso é só um convite para um exercício de pensamento, tá, Daniela? Eu não sei se você chega a perspectivar isso, mas vejamos, eu vou pegar o Kant e o Hegel para a gente pensar nisso, né? Hegel que viajava, conhecia os lugares, e o Kant que provinciano se fixava e não transitava. Então, a gente tinha ali como que o Kant tendo uma experiência virtual desses procedimentos estéticos, que o Hegel vai ver em loco para falar sobre eles, por exemplo, também museus, né? E obras de arte, enfim, arquitetura que se estabelece aí, né? E dos museus que estavam ali já há quase um século, né, no espaço. Como é que você pensa essa questão da errância, do devaneio e da falência numa perspectiva de cultura digital? Eu sei que você não trata disso, mas eu estou convidando para um exercício de pensamento. Obrigada, Rita. Nossa, é difícil essa pergunta, né? Até porque a gente está vivendo isso já, acho que num grau de exaustão da vida digital, né? Talvez se você me perguntasse isso lá no começo da pandemia, eu teria uma resposta mais otimista do que a que eu tenho agora, mas eu acho que é mais culpa do cansaço do que do meio virtual em si, até porque ele proporciona esses encontros para a gente, né? Mas eu não sei, assim, vamos pensar assim, a experiência da internet, do celular, ela pode parecer ter um quê de devaneio e errância, né? Porque a gente vai pulando de link para link, de informação para informação, de repente você ia passar só meia hora na internet e você passou 1 hora, ou 2. Mas eu não sei, eu fico me perguntando se essa experiência de uma certa errância da internet, se ela é a mesma, se ela pode ser a mesma de uma vida presencial, porque eu acho que a gente fica um pouco descorporificado, eu acho que existe uma coisa menos afetada. Eu acho que a ideia da errância e do devaneio, como eu tentei trabalhar a partir do Rancière, tem uma ideia de um afeto muito grande, que não necessariamente precisa do corpo, acho que pode acontecer de maneira virtual, mas eu acho que quando a gente está assim, entranhado no meio digital, eu acho que realmente a gente começa a perder um pouco do afeto mesmo, de ser afetado por algo que chega. Eu acho que isso diminui um pouco, não que isso não possa acontecer, mas acho que diminui um pouco a possibilidade disso acontecer. E aí, fugindo um pouco da pergunta difícil, eu queria só comentar, acho que uma coisa que a Rosana e a Priscila, né, estavam falando, a Rosana disse sobre as cartas do Hegel, né, onde ele só descreve a arquitetura, e como isso é considerado pelos comentadores como algo menor, digamos assim, não é a teoria dele. E aí eu acho interessante, acho que tentando fazer um pouco o Rancière dialogar com o Hegel. O Rancière trabalha com textos tanto do Kant quanto do Hegel,
E para o Rancière, os momentos mais interessantes de Kant e Hegel são quando eles descrevem simplesmente. E não só deles, mas de todos os autores da estética. Ele fala disso como um momento em que a experiência estética acontece para além do domínio da razão. É quando ela consegue escapar de uma ordenação da razão. Então, só achei interessante, assim, achei que dá um diálogo interessante. Muito, né? Porque é a reabilitação totalmente do que, talvez para a gente, né, que está ali na estética clássica, tá fechadinho, assim, né? Você fica ali no material primordial e tal. Que referência bacana. Legal. Então, você ia falar, Priscila? Eu ia falar uma coisa para a Daniela, que eu gostei muito do seu texto, assim, e eu não conheço muito o Rancière, mas a gente tinha acabado de fazer uma banca, então, assim, acabei lendo um pouco sobre, mas eu conheço o texto do Conrad, eu gosto muito desse texto, e assim, não sei se foge muito da questão, eu, na verdade, entrei muito nesse texto pelo texto da Hannah Arendt, né, que na Origem do Totalitarismo, ela fala desse texto, e um pouco dessa ideia do espólio da conquista da África, né, enfim, como estaria desenhado muito nesse texto, né? Aí não sei, assim, como que aí você tentou fazer essa questão um pouco do seu regime mais estético, né, como, não sei se dá uma liga aí, mas fiquei só pensando nessa questão, assim, como um pouco essa noção que eu acho que a gente viu em outras mesas, que é a noção de território também, né, assim, enfim, eu pensei muito nisso também, aí só aproveitando aqui que eu falei por alto aqui, mas na hora que eu estava escrevendo esse texto aqui, tá, enfim, ele tem questões assim, você recorta muito, tal, enfim, mas tem muito a ver com um modo de apropriação que vem com essas classes imigrantes, tanto para a Argentina quanto para o Brasil. E aí eu vi aquela fala sobre a América Africana, e eu fiquei com vontade de jogar o texto no lixo, pensar tudo de novo, exatamente por isso, porque existe quase que um desenho de como se todo esse trabalho que estava aí, o trabalho por ser trabalho escravo, ele não está marcado, vamos dizer assim, por nenhum tipo de elemento de brilho fetichista, então eles aparecem como se aí a gente tem aquela ideia de que os escravos não tinham tecnologia, eles não tinham domínio técnico, e o que eles fizeram não é trabalho, então, sabe, então esse desaparecimento. Aí eu fiquei pensando, nossa, assim, eu só talvez reponha isso, só querendo colocar um pouco essa questão um pouco que eu acho que o Conrad põe, né, dessa territorialização também, que a gente às vezes apaga, quer dizer, a gente e eu no texto, assim. Mas não sei nem se isso é uma pergunta, tá? Acho que é um devaneio, uma errância. Oi, Priscila, foi um ótimo devaneio para a gente pensar juntas. Eu acho que é uma crítica, na verdade, que cabe ao Rancière como a muitos autores europeus que a gente considera como cânones, né? Porque ele não está interessado nisso, ele não está interessado em pensar se o Conrad é um colonialista ou não, tá tudo certo. O que ele enxerga e pinça ali no texto do Conrad é, olha, houve ali uma mudança de pensamento que a gente consegue perceber pela literatura. Pode ser a do Conrad, pode ser de qualquer outra pessoa daquela época. Qualquer pessoa daquela época que seja europeu. Então, assim, tem uma complicação nisso. Acho que é uma crítica que cabe com certeza, assim, a Rancière, eu não trouxe isso, não tive nem a pretensão de fazer mesmo, mas eu acho que cabe, é algo que eu venho me perguntando, como você falou, eu acho que a gente vem trabalhando com esses autores europeus de muito tempo e com todo o debate que vem surgindo agora, tem horas que dá vontade de chorar e rasgar o texto e começar tudo de novo, né? Tem horas que a gente fala, o que a gente está fazendo? A gente está aqui no Brasil, nós somos mulheres, eu não sei, assim, tem muita coisa fora de lugar, né? E a gente fica tentando pensar, acho que o que dá para extrair dessa filosofia europeia que a gente tem, que a gente estuda desde o primeiro ano de graduação, e o quanto dá para adaptar isso para pensar a nossa realidade aqui, né? Não, eu acho difícil, acho que é muito interessante, muito necessário a gente começar a fazer essa crítica. Mesmo, assim, muito necessário. O que não significa negar os cânones europeus, mas fazer eles dialogarem com a nossa realidade, com outros pensamentos também, então estão circulando, né? Então, agradeço por ter colocado a questão, porque acho que ela é importantíssima mesmo para todos nós, né? Então, e eu quero voltar na fala da Rosana com a importância das cartas, para lembrar que o Hilke, por exemplo, que tem uma baita produção literária e
as cartas, ele tem duas publicações, né? A gente tem acesso a duas publicações dele, que são cartas, e que não minimizam a importância dele enquanto reflexão, que é muito de cunho filosófico, não é? Também, que é Cartas a um Jovem Poeta, são as cartas que ele troca, falando sobre literatura e poesia, e as cartas que ele escreve para a companheira dele, porque ela fica na Alemanha e ele é secretário do Rodin, né, se torna secretário do Rodin, e na frequentação aos museus ele fica fascinado pelo Cézanne. Então, escreve a ela descrevendo cada obra do Paul Cézanne que ele visita, se detém ali. Assim, fazer a leitura dessas cartas é mais filosófico do que alguns poemas de elegias do Duino, por exemplo, né? De Duino. Então, a gente fica fascinado assim, com essa possibilidade da carta, reflexiva da carta. Né? E aí a gente já está falando de alguém bem mais à frente do Hegel no tempo, né? Nessa perspectiva. Então, Priscila, tem uma questão no seu resumo, que eu fiz a leitura, que eu fiquei intrigada e que não ficou muito claro na sua fala, eu quero voltar a ela, que você coloca lá no finalzinho, esse texto quer, sem ser conclusivo, entender as vivências da paisagem como produto turístico, mercadorias, cada uma a seu modo, que acionam fluxos de trabalho, sonhos objetivos, lacunas de desejos. Na sua fala, você traz um dado curioso, né? Que se o ornamento fosse cancelado, parte da indústria parava. Né? Então, eu fiquei assim, com essa pergunta que você coloca no final, das vivências dessa paisagem como produto turístico, também convidando para esse exercício de pensarmos hoje, mas para por exemplo, um mercado, quando a gente visita o mercado, os aromas do mercado, nós não precisamos necessariamente comprar uma mercadoria num mercado que visitamos em Buenos Aires, ou em Machu Picchu, enfim, nos espaços distintos, para guardar aquilo que sensorialmente esse mercado nos trouxe, né? Eu moro em Goiânia, a gente também tem um mercado muito legal aqui no centro, de que são os aromas desse mercado. Então, assim, para a experiência da viagem, ela passa necessariamente, o consumo é um consumo mercadológico, porque eu posso pensar num consumo sensorial também, mas você pensa no mercadológico. Então, na verdade, nessa questão da paisagem, dos ornamentos, né, enfim, seria, o próprio ornamento seria esse elemento de mercadoria, num certo sentido, né, porque é o desenho da cidade. Mas, assim, também, assim, muito do texto, na verdade, assim, além de ser partes recortadas, né, para dar tempo, ele foi mudando durante as palestras, os grupos... Congresso. O congresso. E aí eu participei de uma mesa que eu mediei, que falava muito da questão, e eu queria colocar isso, mas não consegui encontrar um lugar, da paisagem, como você vive essa paisagem como lugar quando você é pedestre, né? Então, hoje de manhã teve de novo essa fala, né? Então, essa ideia de uma outra dimensão do lugar, porque realmente, tudo bem que quando você vai visitar as cidades, você anda pelas cidades, mas você às vezes anda por aqueles lugares que são um pouco lugares que foram desenhados para você andar, então é um pouco uma redoma, né? Então, fala dessas outras paisagens, desse outro modo de fazer viagens, né? Eu acho que eu estava pensando mais aqui, quando eu escrevi, nessa viagem estereotipada mesmo, né? Na viagem da cidade que se apresenta para você como turística. Aí você vai ver o tango ser dançado não sei aonde, e, enfim, tudo tão pouco, também eu queria trabalhar mais, que é uma coisa que eu trabalhei em outros textos, mas aqui ficou um pouco corrido, que a minha questão um pouco é a questão do trabalho, né? Como o trabalho aparece nesses objetos, né? E eu comecei a estudar só isso, gente, então também nem coloquei aqui para não ficar assim, né?
away, como é diferente também essa relação do trabalho na América Espanhola e na América Portuguesa, né? Não só pelo elemento da escravidão, mas também, claro, mas como eles tinham confrarias, essas confrarias elas eram diferenciadas, e isso tudo já marcava, então, ordens de trabalho diferentes, assim, e isso, claro, que só se aprofundou com a vinda dos imigrantes. Então, um pouco essas questões, elas não apareceram no texto, né, que era um pouco que eu achava que desenhava a cara dessas metrópoles, mas sim, eu acho que a gente tem que tentar recuperar, inclusive porque eu mandei o resumo antes da pandemia, assim. Depois da pandemia, essa noção de lugar e de território, ela apareceu de outro modo para a gente, né? Agora, se eu pudesse estar andando pela cidade, assim, eu teria uma outra dimensão também, né? Eu acho dessa experiência do lugar, né? Do estar, assim, não sei se é um pouco isso aí, e eu... Diga aí. Não, eu ia dizer o próprio ornamento, porque virtualmente nos permite aproximar, esquadrinhar, não é? Uhum. Isso faz muito diferente. E aí, outra coisa que eu acho que também eu gostaria de ter trabalhado mais, mas isso também é uma outra dimensão que ficou assim, é um pouco o trabalho, existe um trabalho do turista, né, assim, no bom e no mau sentido, né, as pessoas se empenham nisso, e elas se empenham com força de trabalho mesmo, as pessoas se organizam, elas compram coisas, elas têm técnicas, quase uma tecnologia, eu lembro das pessoas separando o que elas iam comer no outro dia, parece astronauta, então toda uma espécie de trabalho para uma determinada aventura que você está desenhando. Sem criticar, porque a gente faz isso também, não é uma crítica, mas é como se você tivesse uma energia que você dirige para outro lugar, né, para um outro tipo de confraria, né, para um outro tipo de ordem de trabalho, né, porque acaba quase tendo um desenho de trabalho, né, assim, mas isso também ficou um pouco sem conseguir pensar essa questão. E como você disse, se você fosse pensar hoje, depois da pandemia, certamente seria numa outra perspectiva, do próprio turismo, né, de como... Bom, você já disse aí, o lugar e o território agora é um conceito outro, né? Como é que nós retornaremos a isso, se o turismo volta em igual intensidade, se as pessoas terão vontade, inclusive, depois dessa experiência do situar-se no lugar, né, numa zona de conforto, que é o seu próprio espaço, para o trabalho, para tudo, se esses deslocamentos também, eles não passarão por um período de suspensão mesmo, né? Acho que está sem som, Rita. A gente estava sem, né? A gente tem aqui os cumprimentos, algumas pessoas cumprimentam pelas apresentações, né? O Lúcio está cumprimentando pelas apresentações e dizendo a viagem turística, a viagem estética e a viagem ao desconhecido em análise aqui. Rubiane também cumprimentando a vocês. Então, temos aí, se quiserem conversar um pouco mais, temos tempo. Estou vendo aqui quem está aqui, ó, tem um monte de gente que faz um tempão que eu não vejo, que eu estou vendo aqui. Não estou vendo, né, mas... E aí, gente, vocês não querem perguntar nada? Pessoal aí da UNB, que está aqui, que eu conheço, né? Silêncio. Eu creio que não. Bem, então, de minha parte, as questões, né, que vocês deixaram, assim, claro para mim, do que eu quis, né, tanto provocar, né, Daniela, quanto a dúvida mesmo que tinha, a gente encerra, então,
Eu quero convidar vocês para a nossa roda de conversa. Hoje à noite a gente tem, né, aí na programação às 18 horas a roda de conversa. Eu gostaria de convidar vocês, porque são prolongamentos de conversas, dessas conversas e conversas outras, né, que trazem aí esses dados para nos instigar à reflexão. Eu agradeço a presença de vocês, a partilha desses saberes que vocês estão produzindo, né? É sempre bom nos inteirarmos disso, dessa possibilidade, e vamos nos falando, então, a partir do colóquio. Um abraço, fiquem bem. Obrigada. Obrigado, pessoal. Gente. Boa tarde, boa noite a todos aí. Boa tarde. Tchau. Parabéns a todas.